Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar um pouquinho sobre as fontes históricas da Igreja, de onde a gente coleta informações para entender como foi o passado da Igreja. Quando eu estudei a história da Igreja, para mim era fundamental saber de onde vieram essas informações, para eu saber que não era informação manipulada. Então a gente vai pegar aqui as principais fontes históricas da Igreja e tentar entender de onde surgiram essas informações. A gente vai começar falando sobre o History of the Church. Algumas informações que a gente coleta na Wikipédia sobre esses volumes de livros, são 6 volumes de History of the Church, foram escritos por quem? B.H. Roberts. A gente já tem alguns episódios sobre o B.H. Roberts para poder entender quem era essa pessoa. Então, apesar de ele ser um presidente do Quórum dos 70, apologético da igreja, ele também tinha alguns conflitos internos, o que leva a gente a entender que talvez as informações levantadas por ele possam ser um pouco mais válidas do que outras pessoas da liderança da igreja. A gente pode considerar que esse volume de escritos tem vários autores, porque o B.H. Roberts ele não contou a história da cabeça dele. Ele coletou informações, organizou e montou esses 6 volumes. Então as informações elas vêm de diários de Joseph Smith e de outros líderes e membros da igreja, outras fontes materiais da igreja, onde ele coletou, juntou e organizou. Então vários autores, incluindo o próprio Joseph Smith. O nome original não era History of the Church na história da igreja, era History of Joseph Smith. A língua original era o inglês e a proposta desse material era explicar como foi a história da igreja lá no início do movimento dos santos dos últimos dias, esse movimento Mormon. E a Wikipédia mostra que ele foi publicado entre 1839 até 1856. Os detalhes são um pouquinho diferentes quando a gente procura na internet. Então, se você quiser dar uma olhadinha no PDF ou nas informações que você quer esse History of the Church para pesquisar, sim, a gente vai na internet, coloca ali History of the Church, LDS, PDF no Google. Uma maneira de acessar esse documento é ali no site archive.org, todos os volumes coletados e dispostos ali em PDF. Esse arquivo ele diz que o History of the Church tem 7 volumes e que essa coletânea feita pelo B.H. Roberts foi publicada em 1902. Bom, o texto disponível aí nesse archive.org, ele é digitado, Então o PDF ele sai digitado. Eu sou um pouco mais meticuloso, eu gosto de ver a página original no livro. Então, também se alguém quiser, eu tenho o PDF desses livros, desses volumes, tem o PDF de muito livro da igreja. Cara, quantos são? Mais de 300. Mais de 300 livros. E eles não foram digitados, então foi tirada uma fotocópia das páginas dos livros originais. Que para mim é menos chance de alteração ali no documento. A gente sabe, tem que ficar ligado. Cada PDF que eu tenho aqui dá 35 MB, então não é pesado. E o que é interessante é que mesmo sendo uma fotocópia da página, ainda dá para procurar palavras específicas no texto. Por exemplo, eu vou lá na lupa, coloco Jesus, Jesus. Então
eu dou Enter e ele vai procurar cada página onde tem essa palavra escrita. Então é interessante, né? Dá para fazer uma pesquisa bem mais fácil dessa forma. Bom, vamos dar uma olhadinha o que a Wikipédia fala sobre o History of the Church. É uma história semi-oficial do movimento dos primeiros santos dos últimos dias durante a vida do fundador Joseph Smith. É em grande parte composto por escritos e interpretações de Smith e comentários editoriais feitos pelos seus secretários, escribas e historiadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Sud. De acordo com Jesse, né, que é um historiador da Igreja, ele fez um documento sobre a história da Igreja de 1976. Ele falou ali que esse livro, History of the Church, foi escrito entre 1839 até 1856. Parte desses escritos foi coletado também do Times and Seasons e outros periódicos da Igreja. Então o B.H. Roberts coletou essas informações e, como uma parte de série de 7 volumes começando em 1902, ele publicou o material intitulado History of the Church. Sobre a obra, ele fala ali, é uma narrativa do profeta Joseph Smith. A maior parte do texto foi escrita por escribas e não por Joseph Smith. E as partes do trabalho atribuídas a Joseph Smith foram ditadas por Joseph a um escriba, ou é a história sendo descrita pelos secretários ou historiadores pessoais de Joseph, que estavam presentes e iam descrevendo as atividades ou as declarações que Joseph ia fazendo. E a gente tem que notar também que boa parte dessas informações elas foram escritas após a morte de Joseph ali em 1844. Bom, a gente já citou alguns dos escribas, algumas das pessoas que estavam produzindo textos para a igreja, mas também foi feita uma análise de caligrafia, né? Os estudiosos identificaram algumas pessoas como sendo autores dos materiais produzidos para esse livro. Vamos citar aqui o nome deles: Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon, Frederick G. Williams, Orson Hyde, William W. Phelps, Warren Parrish, Sylvester Smith, Warren A. Cowdery, George W. Robinson, James Mulholland, Robert B. Thompson, Howard Corey, James Sloan, Willard Richards, William Clayton, Thomas Bullock, Robert Lang Campbell, Leo Hawkins e Jonathan Grimshaw. Esses nomes foram citados em uma ordem cronológica. E mesmo que Joseph tenha falecido ali em 1844, a compilação das ações e palavras de Joseph, elas ainda foram produzidas até 1856. Quem foi compilando esse material foi Willard Richards, então ele pegou ali de 1841 até 1854, aí, 10 anos depois do falecimento de Joseph, o Willard Richards estava ainda relatando e coletando informações. Depois de 54 até 56, quem terminou essa produção foi o apóstolo George Albert Smith, né, o primo de Joseph. Uma das principais pessoas que produziu conteúdo, né, e ajudou na produção desse material foi o apóstolo, na época, né, Wilford Woodruff. Ele se tornou profeta posteriormente, mas o que aconteceu? Eles pegaram os diários do Wilford Woodruff e começaram a comparar datas, né, para poder esclarecer quando uma situação aconteceu, como ela aconteceu, comparar informações. Os diários do Wilford Woodruff também foram bem importantes para a coleta de informações da época do início da igreja. Essas informações foram coletadas pelo Willard Richards, depois foram finalizadas pelo George Albert Smith, e quem aprovou esse material então foi Brigham Young, né, na época em 1858, e foi publicado então com o título inicial de História de Joseph Smith. Ah, tá, então entendi. Por isso que estava dizendo ali que a publicação foi de 1839, né, até 1856. Porque a gente tem informações de antes, né? Por exemplo, a primeira visão, a infância de Joseph. Mas então essas informações não foram coletadas de materiais de época, né? Foram coletadas de materiais produzidos a partir de 1839. E também, como era de praxe aí na época, antigamente, eles não publicavam o livro
completo de uma vez só. Eles faziam várias publicações em periódicos. Então, o History of the Church ele levou 25 anos para ser publicado no Times and Seasons, no Deseret News e no Millennial Star. Se ele foi autorizado e publicado a partir de 1858, seria terminado de publicar ali em 1883, mais ou menos. Bom, a partir de 1902, a autoridade da igreja, chamado B.H. Roberts, então nosso presidente dos 70, foi selecionado pela primeira presidência para trabalhar então em um registro oficial mais organizado, corrigir alguns erros e adicionar alguns outros materiais. Sempre aparece uma coisinha ou outra depois. E também pediram para ele dar uma melhorada na narrativa, fornecer alguns comentários sobre os eventos. E então, como um material oficial da igreja, foi publicado o History of the Church. Vamos dar uma olhadinha, ele foi publicado pela Deseret Book, que é uma propriedade da igreja, entre 1902 e 1912. Então levou 10 anos para produzir esse material, com 7 volumes. Na época ela foi nominada como Documentary History of the Church, a história documental da igreja. Mas hoje essa Deseret Book tem feito as publicações com o título abreviado para a história da igreja. Se a gente for tentar entender, os volumes eles são feitos por ordem cronológica. Então, se a gente está ali no volume 1, vai ser a história bem inicial da igreja e, obviamente, o volume 7, ali no finalzinho dessa história. Vamos dar uma olhadinha, então, cada volume. O volume 1, ele fala a história de 1805, o nascimento de Joseph, até dezembro de 1833. Pega toda a história ali das placas de ouro, vamos ver o que mais que aconteceu aí, a própria organização da igreja e tal. Volume 2 fala de janeiro de 1834 até dezembro de 1837. Isso aí já é aquela época de Kirtland, lembra o que aconteceu aí? Banco Kirtland Safety Society, o pessoal ficou chateado, a falência do banco. Joseph e Sidney saem correndo de Kirtland e vão ali pro Missouri. Volume 3 fala a história de janeiro de 1838 até julho de 1839. Então, olha, um período bem curtinho aí para esse volume, porque aconteceu muita coisa, Os membros foram expulsos do Missouri, tiveram muitos dissidentes, teve uma treta bem grande aí nessa época. Volume 4, de julho de 1839 até maio de 1842, é bem a época de Nauvoo. Poligamia e tal, se bem que a poligamia acho que ela nem era citada na época, eles negavam bastante. Volume 5 ainda, aí, bem curtinho também o período de tempo, de maio de 1842 até agosto de 1843. O volume 6 cita a história de setembro de 1843 até junho de 1844, que é exatamente a época em que Joseph é assassinado na cadeia de Carthage. Mais dissidentes, William Law, Nauvoo Expositor. Acho que nessa época também que Joseph estava se candidatando a presidente dos Estados Unidos. E o volume 7, então nosso último volume, ele é de junho de 1844 até outubro de 1848, onde finaliza então os 7 volumes do History of the Church. O que aconteceu nessa época, essa crise de sucessão da Igreja Sud, Brigham Young assumindo, os Mormons são expulsos de Nauvoo, então eles começam esse trajeto e chegam até o oeste americano, ali em Utah. Bom, e olha só que interessante, a história de Joseph Smith foi inicialmente publicada como uma publicação oficial da Igreja Sud. Embora a história da igreja, esse material publicado pelo B.H. Roberts, nunca tenha recebido um status de história oficial, ela ainda é amplamente utilizada pela igreja, é citada em sermões, em discursos. Sermões, isso é que dá quando a gente começa a ler o texto, Quem fala sermão, cara, hoje? Enfim, a igreja usa amplamente esse material como se fosse oficial, mas eu não gosto de dizer que é oficial. Por quê? Será que tem muita informação ali conflituosa? Talvez. A Wikipédia cita ali, em 1851, trechos do History of the Church foram publicados
em pérola de grande valor, só que isso aqui ele está dizendo que carece de fontes, né? Então não é 100% certo, a gente precisaria dar uma analisada nessa informação. Por que que parte do History of the Church estaria no pérola de grande valor? Para explicar a procedência dos papiros, talvez? Não, tá dizendo aqui, o Pérola de Grande Valor foi canonizado pela igreja, né? Então virou uma escritura oficial da igreja em 10 de outubro de 1880, olha aí, depois do falecimento de Brigham Young ainda. E o que foi incluso ali na Pérola de Grande Valor foi o Joseph Smith História, tá certo, no início, antes de começar ali o livro de Moisés e tal, de Abraão, tem a história de Joseph Smith, né? Então ali que narra o nascimento dele de 1805 até maio de 1829, quando cita, né, como ele descobriu as placas e tudo, né? Então tá bom, essas informações foram retiradas dessa história da igreja. Embora essa publicação aí não seja, né, o History of the Church não seja uma publicação oficial da igreja, a igreja criou um material sim oficial chamado Our Heritage, A Brief History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, e o Church History in the Fullness of Times, que em português seria Nossa Herança, uma breve história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não lembro de ter visto esse livro, ou o livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, esse aí sim, eu já vi. Então, esses materiais são oficiais da igreja e as informações foram coletadas basicamente do History of the Church aí, né, do B.H. Roberts. Agora, uma crítica feita a esse material, né, Gerald e Sandra Tanner, que são os historiadores, né, o casalzinho historiador que pesquisou a história da igreja e produziram bastante informação, também bastante conteúdo. Eles alegaram que quando o History of the Church é comparado, né, esse material é comparado com os manuscritos originais de onde eles foram extraídos, eles identificaram, e pasmem, né, porque isso daí é um trabalho, cara, de muito tempo, eles identificaram mais de 62 mil palavras que foram ou adicionadas ou excluídas. 62 mil palavras, cara, é muita coisa. Eu consideraria que muito disso é só para uma concordância gramatical, mas não duvido, né? Depois de tudo que a gente já viu, que muita coisa sim foi adicionada e excluída para omitir informação ou alterar, né, a perspectiva do que aconteceu. O que a igreja responde sobre essa acusação, né, do casalzinho Gerald e Sandra Tanner? Eles dizem, cara, né? Essas acusações aí só salientam que os métodos utilizados na criação, né, desse material, History of the Church, embora falhos pelos padrões atuais, não eram uma prática incomum no século XIX, mesmo por historiadores respeitáveis. Então que a igreja diz, não foi na maldade. Era normal para os historiadores antigos fazerem essas alterações. Bom, para eu tirar minha conclusão aqui nessa situação, eu teria que ver quais foram essas alterações, né? Se elas tiveram mesmo uma malícia ou não. A gente vê que o B.H. Roberts era um cara que tinha um pouco mais de respeito pela informação, mas a gente não pode botar a mão no fogo também. Acho que já deu pra gente entender como foi o contexto histórico do History of the Church, né? Se quiser mais informações, tem também num site, né, vamos dizer assim, apologético da igreja, né, que é o Joseph Smith Papers. Se você procurar ali, você vai encontrar o Introduction to History, né, 1838 até 1856, né, os manuscritos do History of the Church. Ele vai citar ali direitinho quais são as datas, né, onde eles estavam, quem era o escriba que estava produzindo o material. E ainda sobre a criação desse material, né, pelo Roberts, é dito ali, né, ele produziu esse material então para corrigir erros, clarificação de passagens obscuras, né? Além disso, B.H. Roberts também acrescentou notas de rodapé e comentários para fornecer contexto adicional e esclarecimentos, né? Isso daí ajudou bastante os leitores a entender os eventos descritos no History of the Church. Muito bem, eu estou aqui antes de finalizar o conteúdo, né? Só dando uma pesquisadinha mais rápida sobre algumas outras informações. O B.H. Roberts, ele tinha falecido, né, para quem lembra, em 1933, foi diabetes, né?
Quem lembra aqui que a gente falou quando que foi produzido esse History of the Church? 1902, ele finalizou em 1912. Então tiveram alguns anos aí antes do falecimento dele. E nesse tempo ele produziu mais um material chamado A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Então a gente traduziria como uma história abrangente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse material foi publicado em 1930, então aí uns 15 anos depois da primeira publicação. E esse material tem 6 volumes, então a gente estava meio confuso se tinha 6 ou 7 volumes, então o History of the Church ali de 1912, 7 volumes. Esse História Abrangente da Igreja Sud, 6 volumes, publicado em 1930, 3 anos antes do falecimento dele. Então não vamos confundir essas duas obras. O History of the Church antigo, ali de 1912, o B.H. Roberts era o editor contratado pela igreja. Aqui no História Abrangente da Igreja Sud, ele foi quem produziu o material. O que aconteceu aqui é que o pessoal estava publicando aquela teoria do Spalding-Rigdon, lembra? Que o livro de Mormon foi copiado daqui e dali, daquelas histórias do Solomon Spalding. Então o B.H. Roberts ele foi rebater essas informações. O pessoal, vamos ver qual é o nome, American Historical Magazine, ficou impressionado com as informações que o Roberts estava levantando e queriam produzir um material mais completo sobre essa história da Igreja Sud. O profeta estava até disposto a elaborar esse material e fazer essas publicações, mas daí o Roberts estava até disposto a fazer isso, mas ia exigir muito dinheiro e eles resolveram não fazer isso. Mas ele publicou esse material aí de 1930 a pedido do então apóstolo George Alpert Smith, para poder comemorar aí o centenário da Igreja Sud, pois ela foi criada em 1830, então em 1930 eles resolveram fazer essa publicação. Olha só, de acordo aqui com esse material, a Wikipedia, a gente está vendo a Wikipedia, só que agora a gente está vendo sobre o Comprehensive History of the Church, essa outra publicação. Aqui está dizendo que esse material ele foi chamado de o trabalho histórico mais importante produzido pelo B.H. Roberts, digamos a sua obra-prima, de acordo com acadêmicos e historiadores mormons. Eles dizem que esse material foi muito superior a qualquer outra história do mormonismo que já tivesse sido criada. E o que eles falam sobre o trabalho do Roberts, eles dizem aqui que ele procurou rejeitar mitos históricos, inverdades, especulações e bizarrices que eram baseados em testemunhos inúteis. Por outro lado, essa obra foi criticada por manifestar um forte viés mormon. E dizem ali, por usar uma romântica prosa rapsódica que às vezes ultrapassa o limite, fez uma romantização ali muito grande da história mormon, Bom, eu diria assim, tudo depende de uma perspectiva, Por exemplo, ele aqui diz que ele tentou evitar a inverdade, a bizarrice, mitos, Então, o que seriam mitos, Ou, por exemplo, baseados em testemunhos inúteis. Na minha perspectiva atual, o testemunho de Joseph Smith dizendo que ele viu Deus e Jesus Cristo, ou que ele tinha placas de ouro, parecem mitos, parecem bizarrice e parecem testemunhos inúteis. Então, na verdade, o que eu diria aqui é que o B.H. Roberts selecionou o que é conveniente ou não para a obra que ele estava produzindo, Bom, acho que a gente conseguiu entender mais ou menos o que são esses materiais, History of the Church, Comprehensive History of the Church, History of Joseph Smith, quando surgiu, quem produziu, se é material oficial ou não, de onde vieram essas informações. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.